Olá, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, em nome do Senhor Jesus, em todos os sentidos. Preste atenção, eu queria que você entendesse o real motivo de um cristão, de um servo de Deus, passar por desertos, por lutas, por aflições, por problemas às vezes que tiram o sono, tiram a paz, fazem algumas pessoas, infelizmente, retrocederem na fé. Todos os desertos, eles têm uma grande finalidade espiritual em nossa vida. Todos nós que aceitamos a Jesus, decidimos caminhar com Ele, estamos sujeitos e propícios a passar pelo deserto. Mas qual é a maior finalidade do deserto em nossa vida? Eu queria que você entendesse, e para isso, eu quero mostrar na própria vida do Senhor Jesus. Na vida do próprio Senhor Jesus está explicado qual é o maior significado, qual é o maior objetivo do deserto em nossa vida. Preste atenção que está escrito no livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 1. A tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Todos nós sabemos o que aconteceu com o Senhor Jesus no deserto. Ele foi tentado porque estava com fome, e ali o diabo fez diversas propostas para ele, para que ele negasse a Deus, para que ele abrisse mão do Deus que ele cria, que era o Pai dele, para adorá-lo, para viver na dependência do diabo. Você vê que o diabo ofereceu até um mundo para o Senhor Jesus. Ele falou: isso aqui é meu, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Mas o Senhor Jesus, ele entendia o objetivo do deserto que ele estava passando. E você precisa entender o objetivo do deserto que você está enfrentando. Basta você olhar para dentro de si para conhecer o real motivo daquilo que você precisa receber, precisa ganhar ou precisa mudar em sua vida, que está fazendo você passar pelo deserto. Você vê, o Senhor Jesus, ele era Deus na terra, ele era Deus em forma corpórea de homem, e ele precisava exercer a missão dele na terra, que era pregar o quê? A palavra do Pai, pregar a ele, porque ele era a própria palavra, ele é a própria palavra. E você vê que ele foi conduzido pelo Espírito, ele não foi conduzido por si próprio, ele não foi conduzido pelos erros dele, até porque ele não errou, ele não andava em pecado, ele andava em retidão, ele era Deus. Mas existia um grande motivo que o fez ir para o deserto, que o Espírito dirigiu ele ao deserto. E eu queria que você visse que está no versículo 14, presta atenção. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. O que o Senhor Jesus foi buscar no deserto? O que o Senhor Jesus foi buscar no deserto? Você vê que no versículo 1 a Bíblia diz que ele foi pela direção do Espírito, ele foi dirigido pelo Espírito, ele foi direcionado pelo Espírito para ir ao deserto. Mas depois dos 40 dias em que ele passou pelo deserto, que foi tentado com fome, que foi oferecido a ele várias coisas, ele não aceitou porque ele cria que o Deus dele haveria de dar a solução a ele. Você vê que ele resistiu a tudo o que ele passou no deserto, e ele recebeu poder. E esse é o verdadeiro objetivo do deserto na vida do cristão. Poder, ele é a mesma coisa que capacidade. Poder significa capacidade. Quando nós enfrentamos o nosso deserto e não retrocedemos a nossa fé, não abandonamos a nossa fé, nós recebemos poder, capacidade e autoridade para poder vencer os futuros obstáculos. Você vê que o Senhor Jesus, ele precisava passar por esse deserto para se preparar mais ainda para o seu objetivo, para a sua missão. Você vê que quando ele saiu do deserto,
pelo poder, o nome dele se tornou notório. Você vê, antes do deserto, você pode procurar na Bíblia, antes do deserto, Jesus não fez nenhuma obra, ele não curou a ninguém, não havia pregado para ninguém, ele não havia ressuscitado a ninguém, ele não havia levantado discípulos. Mas depois que ele enfrentou o deserto, que ele voltou com o poder do Espírito do deserto, ele começou o objetivo dele. Ele começou a lutar pelo objetivo dele, que era pregar a palavra, curar, libertar e apresentar a salvação a todas as pessoas que precisavam dela, que era ele próprio. Mas você vê, o próprio Senhor Jesus enfrentou desertos, e esse deserto que ele enfrentou fez com que ele recebesse poder. Ele já tinha, mas ele precisava enfrentar como homem esse deserto para receber esse poder. E é a mesma coisa que acontece comigo e com você, meu amigo. Comigo e com você, minha amiga. Nós precisamos enfrentar os nossos desertos, não abandonar o nosso Deus. Mesmo que no deserto nós tenhamos fome, sede, que nós venhamos sentir abandonados, esquecidos, nós nunca devemos abandonar a nossa fé, porque através desse deserto nós receberemos o poder, a autoridade para poder vencer as batalhas futuras. E quem sabe até ser um exemplo para aquelas pessoas que começaram um novo deserto, até aquele que você mesmo já enfrentou. Então, no seu deserto, meu amigo, no seu deserto, minha amiga, não desista, não olhe para trás e principalmente não abandone a sua fé, porque esse deserto não é para te derrubar nem para te matar. Esse deserto é para aprimorar o poder de Deus em sua vida, lhe tornar capaz, lhe tornar apto para vencer as batalhas que você ainda vai enfrentar, e que serão muitas. Até você ser salvo, você enfrentará muitas batalhas. E o poder, a aptidão, a autoridade para enfrentar essas batalhas, você só adquire no deserto. Então, não reclame do deserto, vença ele e receba o poder do Espírito sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em nome do Senhor Jesus.